amigas! Tô de volta com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que tá super em alta, porém, amigas, é um problema que eu também enfrento. E eu quero lançar outro desafio aqui neste canal. Sim, esse canal adora um desafio, né? E geralmente quando eu lanço os vídeos sobre o desafio dos 90 dias, o pessoal adora. E a minha cachorrinha tá aqui me olhando com uma cara de julgamento, como quem diz: ô, sua maluca, você tá falando sozinha com um celular? Que isso? Gente, tá aqui me julgando. Vê se pode. E o assunto de hoje nada mais é do que o que fazer quando se tem lipedema. Primeiro de tudo, gente, a gente precisa entender algumas coisas. Assim como qualquer outra condição de saúde, a gente precisa de um diagnóstico. Então, é necessário que antes de você pensar, mas eu tenho lipedema, você vá ao médico especializado nisso, um médico que saiba o que está te dizendo. E antes de você, de fato, declarar que você tem lipedema, que você é portador dessa condição, você precisa procurar um médico ou um cirurgião vascular ou um angiologista, que esses médicos, sim, eles podem te diagnosticar com lipedema ou não. Existem alguns testes e alguns parâmetros e níveis de testes, exames bioquímicos, físicos, que esses médicos eles precisam fazer para te diagnosticar com essa condição. Dito isso, aqui eu vou falar com pessoas que possuem o diagnóstico de lipedema e que estão bem cercadas de bons profissionais. Considerando isso, hoje a gente vai falar sobre as estratégias nutricionais no lipedema. Primeira estratégia certeira que uma nutricionista vai te recomendar quando você vem à procura com diagnóstico de lipedema é redução do percentual de gordura. Por quê? O lipedema nada mais é do que um acúmulo de gordura de uma maneira um pouco descontrolada, principalmente nos membros inferiores. Existem pessoas que têm sim lipedema até nos membros superiores, porém aqui a gente vai focar nas pessoas de uma maneira geral, que apresentam mais essa condição em membros inferiores. Quando você chega no nutricionista, ele vai fazer uma avaliação em você. O nutricionista vai fazer as avaliações adequadas através de fotos, medidas, de acordo com a modalidade de atendimento dele, seja online ou presencial. E a partir disso, vai ser declarado um ponto de partida para que comece a estratégia nutricional para a diminuição de gordura corporal. A gente sabe que para diminuir gordura corporal a gente precisa de déficit calórico. Porém, aqui no lipedema, esse déficit calórico ele vai ser feito de uma maneira um pouco diferente. Depois que o nutricionista fizer a investigação completa na sua alimentação e souber mais ou menos o seu padrão alimentar, ele vai conseguir reestruturar algumas coisas e questões específicas que você já tem na sua alimentação para que seja mais benéfico no combate dessas células de gordura diferenciadas e que crescem de maneira muito rápida. O mecanismo mais certeiro de começar esse tratamento de lipedema é fazer essa avaliação, como eu disse para vocês. Através dessa avaliação, definir o teu percentual, a tua estimativa, né, de percentual de gordura. A partir dali, traçar um objetivo ao longo dos próximos meses para que essa perda de gordura corporal ela seja de maneira gradativa e saudável e também alinhar com diversas outras coisas, como por exemplo, fazer exercícios físicos. Se o seu médico entrou em consenso com você e com os outros profissionais que te acompanham e vocês acharam necessário fazer drenagens, você faz as drenagens, né? Mas uma coisa muito importante que eu preciso te falar é que a diminuição do percentual de gordura nas pessoas que têm essa condição de lipedema deve ser feita de uma maneira diferente quando é com uma pessoa que está só procurando fazer diminuição de gordura corporal ou de peso. Aqui no lipedema, a gente precisa adotar uma dieta anti-inflamatória, que daí entra como segunda coisa importante no lipedema. Essa dieta anti-inflamatória, ela nada mais vai ser do que ter alimentos chaves com nutrientes importantes e que tenham essa ação de anti-inflamatório. Tá, Mari, mas traduz para mim. Que nutrientes são esses? Como que uma dieta anti-inflamatória é? Essa dieta, ela precisa conter ômega
3, o famoso EPA e DHA. Esse nutriente ele é bem usado na dietoterapia para as doenças vasculares. Como a gente bem sabe, o ômega 3 está presente nos peixes mais gordurosos, atum, sardinha. É feito sim a suplementação do ômega 3 em casos de pessoas que não costumam consumir alimentos fonte. Outros nutrientes importantes são vitaminas lipossolúveis, em especial vitamina C, E, polifenóis e flavonoides. Esses nutrientes a gente vai encontrar nas frutas vermelhas, nos vegetais verdes escuros, nas frutas mais cítricas, no chá verde, na cúrcuma, que é o famoso açafrão da terra, e também no gengibre. Esse grupo de alimentos é essencial porque ele vai começar a combater aquele estresse oxidativo que se dá nessas células de gordura do lipedema. E o melhor de tudo é que eles vão reduzir a inflamação que essas células de gordura causam nos seus tecidos. Outro grupo alimentar indispensável nesses casos são as fibras alimentares. Aí a gente está falando de vegetais, frutas com casca, leguminosas e cereais integrais também. E as fibras, elas vão atuar controlando e regularizando o teu trânsito intestinal. Ah, Mari, mas não tem nada a ver trânsito intestinal com lipedema. Aí é que você se engana. Se o nosso intestino não funciona, nenhum outro mecanismo antioxidante e de recuperação vai acontecer tão perfeitamente no nosso corpo. As fibras, além de controlar a nossa glicemia, ou seja, o açúcar no nosso sangue, vai ajudar a diminuir fatores inflamatórios do nosso intestino, regularizando o trânsito intestinal e nos livrando de agentes que atrasam o potencial de antioxidante das frutas vermelhas, cítricos e por aí vai. É importante também a gente priorizar proteínas magras como frango, peixe, ovos. A gente sabe que as proteínas ajudam, na recuperação tecidual, também dão gás ali no metabolismo. Também é muito importante manter o consumo adequado de gorduras boas, como mono e polissaturadas. Essas gorduras a gente vai encontrar no azeite de oliva, nas sementes, nas oleaginosas, no abacate. E também elas têm ação muito parecida com o ômega 3 de diminuir a questão inflamatória. Nesses alimentos que eu falei para vocês, como carnes magras, leguminosas, oleaginosas, a gente também encontra algumas vitaminas do complexo B que são muito importantes no tratamento dietoterápico do lipedema. A vitamina B6 e B12, elas auxiliam muito na questão hormonal relacionada ao lipedema e também na retenção hídrica, diminuindo esse fator. Se você é uma pessoa que tem lipedema, você sabe que a retenção hídrica é uma das coisas que mais incomoda, mais pesa as pernas, mas te deixa com aquele aspecto lustroso, inchado e incômodo de membros inferiores. E existe outra coisa que eu não preciso nem falar, ou talvez precise, porque o óbvio também precisa ser dito, é a questão de ingestão hídrica. Tomar água é muito importante e para quem tem lipedema isso é mais importante ainda. Então, amigas, agora que vocês já sabem todos os nutrientes importantes na dieta anti-inflamatória, eu quero te ressaltar algumas outras coisas que são importantes no tratamento dietoterápico do lipedema. Vocês lembram que a gente já falou sobre dieta cetogênica aqui no canal, né? E essa estratégia ela é muito utilizada no tratamento do lipedema. Porém, a gente precisa ter cuidado porque essas estratégias e esses alimentos anti-inflamatórios, eles têm uma quantidade calórica um pouco maior. Se a gente não tomar cuidado e acabar comendo muita quantidade desses alimentos, a gente vai evitar que a diminuição de gordura corporal aconteça. E isso é um dos principais pilares que a gente precisa preconizar nesses casos. Outra coisa extremamente importante que a gente precisa evitar a todo custo na nossa dieta é diminuir o consumo de açúcares, diminuir glúten, lactose, alimentos que têm potencial inflamatório, que possuem muitos elementos que a gente não faz ideia do que atuam como conservante. Geralmente são alimentos multiprocessados, mas em geral, cuidar o excesso de açúcar, fritura, glúten, lactose em alguns casos, dependendo da avaliação que se é feita e da necessidade de evitar lactose, álcool, já falei fritura? Outra questão bem importante
é priorizar, ali como eu falei das fibras, né, alimentos que tenham baixo índice glicêmico, que exerçam, né, o controle da glicemia. Por quê? Quando a gente tem picos de glicemia, ou seja, quando a gente consome alimentos que têm muito carboidrato, muita glicose, a gente vai favorecer com que a nossa glicose suba muito rápido e desça muito rápido. Esses picos, eles favorecem a produção de alguns fatores dentro das células de gordura e fazem com que esse potencial de inflamação seja assim, ó, tocado para funcionar. E ele funciona muito rápido e muito potente. É como se antes desses picos de glicose, esse potencial de inflamação dentro das células de gordura do lipedema estivesse dormindo. E aí, com esse pico de glicose, ela acorde e comece a trabalhar freneticamente. Só que a gente de fato não quer que isso aconteça. Se isso acontecer, a gente aumenta o estímulo dessas células de gordura de produzir outras células de gordura, e esse mecanismo que a gente não quer aconteça assim, ó, de uma maneira que ninguém consegue controlar. Então, a gente precisa manter a nossa glicemia controlada, calminha, que tenha assim as suas subidas e descidas, porém controladas, que não ative essas células de gordura e não faça com que esses fatores específicos sejam despertados e comecem a se multiplicar de uma maneira enlouquecida. Essas questões que eu falei para vocês de tratamento dietoterápico, elas precisam ser individualizadas e precisam ser adequadas para cada pessoa. Porque, bem sinceramente, amigas, não é uma dieta fácil de ser realizada, porque é uma dieta que exclui muitos alimentos que muitas pessoas já estão acostumadas a consumir. Porém, é um mecanismo que a gente faz antes de um tratamento mais invasivo, como a cirurgia de lipedema. Amigas, lembra que no início do vídeo eu falei para vocês a respeito de mais um desafio? Eu já fui médico, já tenho a certificação de que tenho lipedema e vou fazer uma dieta de mais ou menos 30 dias para ver qual que é a minha evolução. Eu tenho um acúmulo de gordura bem importante, principalmente nos membros inferiores, ali do quadril para baixo, e decidi que nos próximos 30 dias aí vou encarar essa dieta bem firmezinho. Vai fazer parte aí dos 90 dias, né? Mas eu vou tirar fotos entre hoje e amanhã dos meus membros inferiores, das minhas pernas, quadril, enfim, para mostrar para vocês essa evolução desses próximos 30 dias, para vocês verem a diferença. Lógico, gente, que assim, bem sinceramente, não acredito que dê para ver uma grande diferença em 30 dias, né? Porque é uma coisa mais difícil de ser controlada. Porém, eu quero lembrar de ir anotando as diferenças, sabe? Ao longo do tempo e as coisas que eu tenho percebido mudar. Hoje é um dia que eu vou acabar saindo da dieta, porque véspera de feriado e tudo mais, mas eu já fiz compras, já comprei algumas coisas para que eu esteja preparada para os próximos dias. Já comprei frutas, já piquei, deixei tudo higienizado na geladeira, enfim, já me preparei para poder fazer tudo direitinho, e aí eu vou contando para vocês como que vai sendo essa experiência nos próximos 30 dias. Enfim, amigas, espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho complicado de entender, mas, em resumo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um assunto que está muito em alta, que muitas pessoas, né, têm descoberto através desse boom que teve o lipedema nos últimos meses e anos. Essas pessoas acabam descobrindo que tem essa condição e conseguem ainda bem tratar, mas espero que eu tenha sido clara e tenha esclarecido várias coisas para vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, passar para todas as amigas que você já conversou sobre isso, e a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!